Começou? Começou. Começou, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Olá, pessoal, boa tarde. Bom sábado para vocês. Obrigada por estar aqui com a gente. Essa é a primeira live da InspireP e vamos dar umas dicas jurídicas de como proteger as criações do seu negócio. Eu sou a Caroline Nunes, sou a CEO da InspireP, startup que usa tecnologia blockchain para proteger a propriedade intelectual, especialmente direitos autorais e segredos industriais. E estamos aqui com a Mônica e o Alexandre. Eu vou deixar que eles se apresentem. Mônica? Bom, primeiro, Carol, obrigada pelo convite para falar aqui. Meu nome é Mônica, eu sou advogada. Atuei com muitos anos, desde o início da minha carreira, na verdade, com startups, empresas de tecnologia. Então, a gente sabe que startups geralmente são empresas de base tecnológica, então essa questão de propriedade intelectual foi algo que eu realmente vivenciei bastante na prática. Atualmente, sou head de comunidade do Batista Luz Advogados, que é um dos maiores escritórios, um dos escritórios referências aí nessa área também de startups, enfim. E agora estou aqui com vocês para falar sobre compartilhar a minha experiência e até acredito que a maioria do nosso público não é um público técnico, né, ou jurídico, até para contar e alertar e pensar em outras estratégias e falar sobre a importância da propriedade intelectual, que é um termo técnico para quem não é da área. Maravilha, obrigada, Mônica, por estar aqui com a gente, por aceitar nosso convite. E Alexandre, você quer se apresentar? Sim, obrigado, Carol. Obrigado, Mônica. Também é um prazer estar aqui hoje para falar sobre esse tema que eu gosto tanto e trabalho com ele já há algum tempo. Então, meu nome é Alexandre e eu sou o coordenador hoje na área de propriedade intelectual e transações de tecnologia do Batista dos Advogados e tenho já desde a minha formação aí um interesse muito forte por essa área. Trabalho já há algum tempo com isso, assessorando diversas empresas em questões de tecnologia, com transações de tecnologia, e também fazendo a gestão de ativos de propriedade intelectual para essas empresas. Então, espero contribuir aí para a nossa conversa hoje sobre esse tema. Bacana. Obrigada também por ter aceitado o nosso convite. A gente vai ter algumas distribuições legais, alguns brindes, então fiquem até o final da live para participar dos sorteios. E para quem não se inscreveu, a gente tem o link do formulário. Acessem lá para participar do sorteio e para receber o certificado que vai ser registrado em blockchain. Então, se você quer ter essa oportunidade de ter seu certificado registrado na segunda maior rede blockchain do mundo, acesse lá o link do formulário e se cadastre. Então, vamos lá. Mônica, você que tem mais experiência nesse mundo de startup, quais são os maiores desafios que você presenciou, que você notou nesse comecinho da startup? Em relação à propriedade intelectual, em relação a ideias, a criações. Sim, olha, eu acho que vai muito de encontro com o que a gente estava falando aqui um pouco antes de entrar, que, na verdade, a assessoria jurídica como um todo, ela é vista como um gasto pela startup, né? Então, quando a gente fala de algo profilático, preventivo, a gente tem esse pensamento ainda de, isso é irrelevante, eu preciso cuidar do meu negócio aqui, colocar ele para rodar e depois, se der problema, eu penso nisso. Então, assim como tem a questão societária, de estruturação jurídica de uma startup, enfim, da mesma forma, as pessoas também pensam sobre propriedade intelectual. Então, quantas vezes eu vi uma pessoa gastar, né, desenvolver um logo, pensar numa marca, desenvolver um produto, quando vai registrar ali o domínio, o domínio não é, enfim, não tem a produção, mas são termos técnicos, mas vai registrar o domínio, registra o domínio, mas não tem a marca, ele não pode utilizar porque, na verdade, já tem uma empresa que utiliza o mesmo nome, enfim. Esse tipo de preocupação que as startups deixam de lado, né, em relação ao jurídico, é muito também relevante em propriedade intelectual. Eu acho que para startups de tecnologia, né, empresas de tecnologia, isso fica mais evidente, porque quantas vezes eu vi pessoas que se aventuram a empreender
e aí, como eu estava comentando, contratam software houses ou contratam um programador de forma, sem nenhum vínculo ou compromisso ali, e o cara injeta dinheiro para o programador desenvolver, etc. No final das contas, eles não tinham contrato, eles não tinham nada acordado, combinado, nada. O programador coloca o código debaixo do braço, vai embora e o grande ativo da tua empresa de tecnologia, que é o código, foi junto. Então, eu acho que esse erro de propriedade intelectual em si, em relação a esse elemento que é tão vital para o negócio, acho que é o maior erro das startups. Uhum. Eu vejo também muita gente investir em publicidade de marca, investir em toda a identidade visual da marca antes de sequer procurar uma análise de viabilidade, fazer uma análise de viabilidade da marca, enfim. E aí lá no futuro acaba perdendo muito dinheiro por causa disso, porque às vezes tem que mudar a marca, tem que mudar toda a identidade visual do negócio. Alexandre, você pode explicar para a gente de uma forma simples o que é propriedade intelectual? Sim, acho que essa é uma das coisas que a gente mais faz hoje em dia, é tentar explicar isso e por que isso é importante, né? Porque proteger esse tipo de ativo é importante e como fazer isso. Então, quando a gente fala em propriedade intelectual, e aqui a gente pode falar tanto em propriedade quanto em direitos intelectuais, a gente está falando de um tipo de capital intelectual, ou seja, ele é diferente do capital físico. Então, acho que é importante a gente lembrar que o capital físico, né, a terra, prédios, equipamentos, veículos, estoque, tudo isso tem a sua importância, tudo isso faz parte né, da maioria das empresas também. E com o tempo se migrou muito, né, as empresas atuais, cada vez mais elas têm um foco num capital que a gente chama de intelectual. Então, nas marcas, nas patentes, o know-how, né, o como fazer dessa empresa, as informações estratégicas, direitos autorais, de software, tudo isso também é um capital relevante, cada vez mais relevante, e é um capital que ele não é físico. Né? Então, se a gente fosse comparar em termos de característica, o capital físico ele tem um valor de mercado muito mais fácil de ser estabelecido, ele tem uma escala que é quantitativa, e a reutilização dela normalmente tem o mesmo custo da utilização inicial, e em comparação às características desse capital que ele é imaterial, intelectual, é completamente diferente, porque a gente tem um valor de mercado muito difícil de estabelecer. Quanto vale uma marca? Quanto vale a marca da Apple? Quanto vale a marca do pão de queijo da esquina? A escala ela é qualitativa, muito mais do que quantitativa. E a reutilização aqui ainda tem um custo próximo de zero. Então, eu utilizo a marca agora em diversas plataformas e o custo para utilizar essa marca é zero. Né? E o retorno normalmente é crescente para esse tipo de capital. Então, isso é importante. Assim, a gente está falando aqui de um bem que não é tangível. Então, as formas de proteção que eu tenho para os bens que são tangíveis, para os bens que são físicos, né, a minha casa, o meu carro, elas não funcionam para esse tipo de capital. Enquanto na minha casa eu coloco uma grade, uma cerca elétrica e uma chave, né, assim como o meu carro, quem tem a chave entra, se eu não dou a chave ninguém entra. Quando eu falo da minha marca, não funciona dessa forma. Eu preciso ter uma outra forma de proteger isso. Quando eu falo do meu know-how, né, o meu conhecimento, a partir do momento que eu conto ele para alguém, eu passo a estar exposto. Né? Quando eu tenho uma invenção e eu tenho que patentear ela, ou optar entre patentear ela e manter ela em segredo, eu faço uma escolha né, exatamente sobre isso. Como que eu vou proteger aqui a minha criação. Então, isso é muito importante. Então, eu falei que de várias características para tentar conceituar essa ideia, essa noção de propriedade enquanto algo intelectual. Então, o principal é, as medidas de proteção tradicionais, elas não vão funcionar para o capital intelectual. Isso que assim, seria a grande diferença. E aí a gente entra numa seara, assim, é um termo técnico, é um termo que a lei trouxe, né? Na verdade, o nosso legislador, né, e o nosso constituinte, ele pensou que era importante que a gente remunerasse adequadamente uma pessoa que inventa algo, que cria algo. Então, existe um custo aqui, seja de mão de obra, seja realmente de despender valores, né? Mas existe um custo para eu criar algo, e aí eu estou falando de qualquer tipo de criação mesmo, aqui de forma aberta, o pintor que pinta um quadro, o cara que cria uma música, assim como um inventor que desenvolve uma máquina nova,
todos eles têm um custo aqui para poder criar este algo novo. E a gente precisa proteger isso, porque, afinal, se eu não proteger, a pessoa não vai ter nenhum incentivo para continuar criando e desenvolvendo esse tipo de coisa, né, enfim, que pode melhorar nossas vidas, então, tanto uma música quanto uma invenção aqui. Né? E aí, por isso que é importante entender que a gente, quando fala propriedade intelectual, está falando de um gênero do qual existem duas principais espécies aqui, quando nós estudamos esse tema, que é a propriedade industrial, de um lado, e o que nós chamamos de direitos autorais e conexos, de outro. Aqui hoje a gente vai falar um pouco de cada um deles e trazer aí as principais preocupações para as empresas, para os negócios, sobre cada um desses dois vieses. E a propriedade industrial, então, ela é sobre marca, sobre patentes de invenção, modelos de utilidade, concorrência, enquanto o direito autoral fala de direitos de autor, realmente, e programas de computador. Então, a gente tem que olhar para cada uma delas com olhos um pouco diferentes, a gente vai falar sobre isso depois, cada uma delas é regulada por leis diferentes e regras diferentes. Inclusive, eu vejo muita gente falando que a marca é o bem intangível mais valioso do seu negócio. E eu tô recebendo algumas perguntas aqui no backstage. Perguntaram aqui, Josefina perguntou, tenho um ADTech e gostaria de saber como proteger o modelo de negócio, bem como os parâmetros do meu sistema, o que eu preciso fazer? Alguém pode responder? Mônica? Então, na verdade, ela falou sobre os parâmetros do sistema e... Eu acho que ela está falando do software. Sim. Então, o software, na verdade, ele tem protegido de uma outra forma, ele é tutelado pelo direito autoral, mas você pode fazer o registro no INPE. Acho que o Alexandre talvez saiba tecnicamente explicar melhor como isso pode ser feito. Mas ela falou das ideias, do modelo de negócio, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante da gente trazer aqui, até evoluir essa conversa, porque quando a gente fala de startups, e a gente tem no ecossistema uma coisa que se diz assim, que a ideia vale 50 centavos a baseada, que eles falam, que sua ideia não vale, então não necessariamente você precisa ali se preocupar em proteger. Então, a pessoa, às vezes, por ser leiga, pergunta como que eu vou patentear a minha ideia? E não fundamentalmente funciona assim, mas isso não significa que você não possa adotar estratégias para que você preserve ou proteja, né, a sua ideia. E encontrar esse equilíbrio entre, bom, realmente a sua ideia, assim, a execução lá não vale muita coisa, e olha, mas realmente eu tenho aqui uma visão, um insight, alguma coisa assim, que eu vou compartilhar com o investidor que, de repente, tem mais condição de desenvolver isso, então eu preciso adotar outras estratégias. Acho que isso é interessante da gente abordar, mas em relação ao software, Alexandre, eu acho que você consegue esclarecer ou ajudar a Josefina. Eu acho que tem uma noção que é importante aqui, uma máxima nesse meio, que as ideias elas não são protegidas. Né? As leis, tanto de propriedade industrial quanto de direito autoral, deixam isso muito claro. Nós não estamos aqui falando de ideias, né? As ideias elas não têm dono. O que a gente está falando é, no momento em que a gente materializa uma ideia, aí sim a gente pode estar diante de algo que vale a ser protegido e que a legislação vai conceder algum tipo de proteção, porque no final existe uma exclusividade aqui, por isso que a gente usa o termo propriedade. Então, não posso conceder propriedade para uma ideia, mas sim para algo que seja gerado a partir dessa ideia. A gente fala, direito autoral, isso é, digamos, a parte mais importante para a gente conseguir definir a diferença entre o que é só uma ideia e o que realmente é passível de proteção. Né? A gente brinca, por exemplo, que se eu assoviar uma música agora aqui para vocês, a partir do momento que eu assovio essa música e ela for realmente nova, ela a partir daí já é algo possível de ser criado. Ela não é só uma ideia, ela já é o assovio de uma música. Enquanto ela está só na minha cabeça, fica mais complicado. Eu só vou te interromper, Alexandre, só para explicar um pouquinho como é que a Inspire IP entra nesse universo. Então, já que as ideias elas não podem ser protegidas, no momento que você passa essas ideias para o papel
e registra no sistema da InspireP, você cria uma proteção para essas ideias, que agora não são mais ideias, viraram ou direitos autorais ou segredos comerciais, e você consegue ter essa proteção. Porque o que o sistema faz? O sistema ele registra esse arquivo em blockchain. Blockchain ele é como se fosse um livro de registros internacional, público, criptografado. O que você registra em blockchain, ninguém consegue ver, mas consegue ver o registro, não consegue ver o conteúdo, porque é criptografado, mas consegue ver o registro. E isso serve como prova judicial para você provar posteriormente que aquela ideia estava sob o seu domínio naquele determinado período de tempo. Legal. E aí, sobre a segunda parte da pergunta, que era sobre o software ele tem hoje, pela legislação brasileira, e algo que acompanha a legislação no resto do mundo, ele é considerado como parte de direito autoral. Então, eu não preciso hoje registrar o software para ter direito sobre ele, porém, existem formas de protegê-lo, já que eu não posso ou não devo registrá-lo. Eu posso, inclusive, registrar ele, e aí o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele faz hoje esse papel. Eu posso levar para o INPI o meu software e registrar ele, e ele ficaria lá de forma confidencial, né, recebendo, digamos, um aval público de que aquele software, naquela data, foi registrado e publicado por mim. E isso não é muito comum hoje no Brasil, é mais comum em outros países. Estados Unidos tem uma tradição maior em registro de software. E eu também posso, e aí é o que nós fazemos muito mais corriqueiramente, assim, é parte do dia a dia hoje, de quem trabalha com software, seja uma software house, seja uma empresa que precisa contratar uma software house ou tem desenvolvedores internamente, são os diversos tipos de contratos que existem para proteger essas criações. Então, hoje eu protejo o software por meio de contratos, né? E aí, que contratos são esses? Existem diversos contratos que podem proteger esse direito de software. Então, desde um acordo de acionistas, um acordo de fundadores de uma empresa, por exemplo, quando um ou ambos são desenvolvedores, e desde o início da operação, eles já concordam que as criações que foram desenvolvidas para aquela empresa vão ser da empresa e não individualmente cada um deles. Eu tenho termos de confidencialidade, de cessão de propriedade intelectual que eu posso firmar com o meu desenvolvedor interno. Eu tenho o próprio contrato de trabalho, se eu tiver um seletista contratado para essa função, pode constar também uma cláusula específica de cessão. Então, existem formas de a gente resguardar aqui os direitos sobre o software por meio de contratos. Entendi. A gente tem um bocado de pergunta aqui, bastante pergunta. Deixa eu ver uma aqui. A Fernanda disse, vi hoje em uma entrevista com uma moça que teve que gastar alguns milhões para corrigir todas as fachadas da loja por não ter se atentado à viabilidade e o registro na hora de criar uma marca. É o que a gente tinha comentado. Procure investigar a marca primeiro, procure fazer pelo menos um estudo de viabilidade, um estudo de anterioridade antes de investir na sua marca. Então, a melhor forma de você se resguardar é você ter um acompanhamento jurídico, porque lá na frente você pode perder muito dinheiro tendo que trocar toda a identidade visual da sua empresa. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Só para acrescentar, Carol, e eu gosto de falar isso, porque eu atendia muito empreendedor jovem, né? E eles eu falava assim, mas assim, você fez alguma busca, você viu se tem alguém já utilizando, né, essa marca que você quer? Eles falavam, não, olhei no Google, não encontrei nada. Aí eu falei, Então, acho que a assessoria jurídica, por mais que, enfim, hoje a informação é abundante na internet, né, e principalmente a gente vê no YouTube um monte de vídeo ensinando algumas coisas, por exemplo, como registrar a marca, a assessoria jurídica ela se torna importante nessas minúcias, assim, porque o cara fez a pesquisa de anterioridade no Google. Eu falei, não, ninguém está usando, está tranquilo, o domínio está livre, então está para mim. E, na verdade, não é assim. Eu acho que a Mônica ela comentou antes também algo que é interessante, né? As empresas costumam
gastar muito dinheiro para criação, né, de marca. Então, o branding hoje ele é algo super relevante, afinal a marca é como a empresa se comunica com o público, né, em linhas gerais. Nós conhecemos as empresas, os produtos por meio disso que nós conceituamos como marca. E investir nisso é muito importante. O problema é que esse investimento também deveria abarcar o registro da marca, porque a marca hoje no Brasil tem uma tutela própria, o direito já criou isso, né? Nós já temos isso há bastante tempo, né? Que o que garante a proteção para uma marca é o registro, ponto. Então não adianta nada, nós temos a marca mais bonita, mais bem pensada e que vai fechar perfeitamente para aquele negócio se eu não tenho registro. E algumas empresas que fazem esse branding já têm essa preocupação, já procuram escritórios, inclusive como parceiros, para cuidar da parte jurídica, mas nem todas. Então é importante ter isso em mente. Assim, e o melhor momento para a gente fazer um estudo de viabilidade, para entender se existe algo no NPI já registrado, é exatamente esse o momento, em que a gente ainda não tem uma marca rodando no mercado. Imagina essa situação que foi comentada, de já ter diversas lojas com fachadas e um logotipo e uma marca estabelecida no mercado, sem a proteção devida, e que aí chega alguém que tem o direito exclusivo sobre aquela marca e me obriga a alterar isso, né, para eu não ter que responder um processo, ou mesmo porque no final de um processo eu fui condenado. Então, esse momento, né, quando a gente está falando de startups, de empresas em estágio inicial, é um momento maravilhoso para a gente olhar para as questões jurídicas com cuidado, com calma, e não deixar para depois. Assim, o custo disso é muito pequeno se comparado com o ganho e também com o problema que pode acontecer. Eu acho que esse é o grande recado, né? Não é algo caro o suficiente para a gente deixar para depois, sabe? Eu acho que sim, existem preocupações jurídicas que não fazem tanto sentido no início. Eu acho que a preocupação do empreendedor não deve ser, né, enfim, voltada para questões jurídicas. Se ele está pensando demais nessas questões, ele está fazendo a coisa errada. Ele tem que pensar em dar escala, em vender o produto, em desenvolver o melhor produto possível, mas ele não pode deixar de lado algumas questões, alguns detalhes, né? E aí eu acho que esse é o principal recado. Existem coisas que não são caras e que devem ser feitas no início e que podem ter um ganho exponencial lá na frente. Sim, concordo 100%. Só para lembrar, quem ainda não se registrou, se registre no link da descrição, que vai ter certificado registrado em blockchain e vai ter sorteio no final da live. E vamos para algumas outras perguntas. O Márcio perguntou, isso pode ser usado para uma banda? Eu não sei o que ele está falando em relação a isso, mas eu creio que de banda a gente tem 2 direitos visíveis que eu enxergo, que é a questão de marca. Vejo muita banda sem registrar marca, muita banda que está estourando e não tem uma marca registrada, que eu acho um absurdo. E eu vejo muita banda que não se preocupa em resguardar os direitos autorais, que também é outro problema. Então, com relação à plataforma InspireIP, a gente tem um público considerável, que é o público da área de música, que registra as músicas lá, registra a partitura. E com relação à marca, tem o INPI. E eu acho que isso eu já respondo a pergunta do Ludigero, que ele está perguntando qual é a diferença de registro em blockchain e o tradicional, que é o do INPI. Quando vocês falam em registro do INPI, a gente está falando ou de registro de marca, ou de patente, ou de software. A plataforma, a InspireIP, ela não faz o registro de marca. Ela faz o registro de direitos autorais. Então, toda a identidade visual, toda a criação intelectual pode ser registrada na InspireIP. Mas a parte de marca, ela é feita pelo INPI. Se o Alexandre quiser complementar. Não, perfeito. Essa é uma das grandes diferenças, como a gente colocou no início. Quando a gente fala em propriedade intelectual, a gente está falando de 2 ramos dentro de um só. Então, as espécies que a gente comentou antes, propriedade industrial e direitos autorais. E o que o INPI faz hoje, ele é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, ele registra aquilo que é direito de propriedade industrial,
que, como a Carol colocou, são as marcas, as patentes, desenhos industriais. E o NPI também faz o registro de software, né? Não é algo que seria da sua natureza, porém hoje ele faz. Em contrapartida, os direitos autorais, quando a gente fala em registro de direitos autorais, primeiro que é importante só deixar claro que não existe hoje uma necessidade pela lei, ou seja, o direito não nasce a partir do registro para direitos autorais, diferente da propriedade industrial. Então, quando a gente fala de propriedade industrial, a marca, a patente, eu só tenho direito a partir do registro. Isso é muito importante. Em direito autoral não é assim. Eu já tenho o direito mesmo sem registrar. Mas o registro é uma forma que se encontrou de declarar este direito, de deixar ele mais à mostra. Então, o que a InspireIP faz hoje por meio de blockchain é dar visibilidade para esse direito, dar um certificado, dar uma garantia para o criador de que aquele direito existe. Assim como o método tradicional para registrar direito autoral, que é a Biblioteca Nacional, no caso de obras escritas, ou, enfim, aí depende de como é o formato da obra. Então, o que a InspireIP nesse aspecto do direito autoral, ela substitui, ou ela é uma alternativa aos meios tradicionais de registro, né? Mas ela não substitui, de forma alguma, o que o NPI faz em relação à propriedade industrial. É só importante essa conceituação, né? Isso a gente vai olhar e vai analisar no momento que o empreendedor chega com a sua criação, com a sua empresa, para a gente entender aonde que se encaixa, né, o que é desenvolvido por essa empresa. Ela tem um software, beleza, se é um software a gente pode proteger com contratos, ou a gente pode, ou podemos registrar esse software no NPI. Ela tem uma invenção, a gente pode analisar se ela é possível de ser patenteada. Ela tem uma marca, a gente precisa registrar essa marca. Então, acho que é mais ou menos essa a resposta. Só para, como a gente está falando de música, de banda, né? E aí, só para tornar mais palpável, e talvez, porque é sábado, não é tão distante da nossa realidade isso. Eu não sei, a Carol, acho que é mais nova do que eu, talvez o Alexandre tenha a mesma idade que eu. A gente viu o caso da banda Gera Samba, que depois se tornou El Chan, justamente por causa disso, porque não registrou a marca, né, o nome da banda. Teve um conflito ali com uma banda que já utilizava esse nome anteriormente, e eu lembro que na época foi, enfim, um desgaste, porque eles estavam no auge, nos anos 90, época do axé. Então, isso não é tão distante da realidade. Às vezes a gente fala disso e as pessoas não conseguem visualizar, mas esse caso ficou bastante conhecido. E você pode explicar o que aconteceu? A banda... Só que eu fiquei curiosa. Uma grande especialista em axé dos anos 90, não, mas a banda surgiu e estourou no mercado fonográfico numa época onde a gente tinha muita exposição em rádios comerciais e em TV, porque o YouTube não existia, era incipiente, enfim, a internet não era a potência que é hoje. Eles se chamavam Gera Samba. E aí lançaram o primeiro álbum, o segundo, estouraram no mercado. E uma outra banda que já utilizava o nome, que nunca se incomodou de ter uma outra banda que utilizava, viu uma oportunidade ali de se autopromover, né? E aí e houve uma briga por conta desse nome, e eles trocaram para El Chan. Mas, assim, é porque isso realmente pode acontecer. Quando a gente está falando de um criador de um negócio, a pessoa pensa, não, hoje eu criei o meu logo aqui no Canva, não sei, num aplicativo, ele não vale nada, mas se você tem ambição para a sua empresa, se você visualiza que você quer chegar em algum lugar, você tem que saber que, eventualmente, você vai ser abordado por pessoas que também vão, não sei, tentar tirar algum proveito, enfim, mas é só para tornar essa questão da proteção do nome algo palpável, assim, que realmente acontece. E quando a gente fala, talvez fica muito distante das pessoas que não estão ali no meio do direito. Sim, eu acho que todo mundo conhece alguém que tem um exemplo parecido. Então, fica aí a dica. Primeira coisa que você tem para fazer no seu negócio, pelo menos do que eu enxergo, não sei o que vocês enxergam, mas é registro de marca. Eu sempre digo isso.
Então, deixa eu passar para outra pergunta. A Luiz Novaes perguntou quanto custa registrar uma marca? E Eu não lembro dos valores das taxas, mas depende se é pessoa física e pessoa jurídica, depende das classes. Cada classe ou cada tipo, cada mercado, enfim, explicando de forma bem leiga, se eu cometer algum deslize, Alexandre, por favor. Mas, assim, cada categoria de proteção. Então, se você tem uma marca chamada... E aí, vou falar de música de novo. Não sei se vocês lembram do Rodolfo Abrantes, que era do Raimundos, e aí ele saiu do Raimundos e lançou o Rodox. Na época, existia um produto de mata barata que também se chamava Rodox ou alguma coisa similar. E as pessoas perguntavam assim, uai, mas não tem conflito nisso aí? Não está registrada a marca aqui desse mata barata? E essa banda? Porque eles são de classes distintas, assim, a proteção não... Então, é isso, depende de quantas classes você quer registrar ali na sua marca. Eu não lembro das taxas, eu consigo falar que para pessoa física, em uma classe só, acho que o valor é bem acessível, acho que é 142, não passa de R$150. Então, é algo que realmente vale a pena a pessoa buscar e ir atrás para não ter problemas, dor de cabeça, etc. Eu acho que, só para complementar, é bem isso mesmo que a Mônica colocou, os valores são muito baixos. Para pessoa física, para microempreendedor, é R$142 a taxa do NPI para registrar uma marca em uma classe. Se for uma empresa, não uma microempresa nem pessoa física, aí a taxa é R$355 hoje. Também não é uma taxa muito alta, e é realmente isso, existe algo que a gente chama de princípio da especialidade, né, quando a gente fala em marcas, porque elas são tratadas por especialidades, exatamente isso. Na verdade, o INPI é algo que não é do INPI, mas é algo mundial. Existe uma classificação dividida em 45 classes para facilitar essa análise, exatamente para não ter esse tipo de conflito, né? Então, a gente tem vários exemplos famosos, Veja, a revista e Veja Produtos de Limpeza, é um dos mais famosos, mas mostra exatamente isso. Eu posso conviver com outras marcas de segmentos diferentes. Claro que existem aquelas marcas que elas estão acima desse tipo de classificação, então a gente tem marcas muito famosas, Coca-Cola, por exemplo, que seja qual for o produto ou serviço que eu ofereça com esse nome, ele vai ser associado a essa marca. E aí são as marcas de alto renome, mas aí a gente pode ficar um capítulo à parte só para marcas. Sim. O Vitor está perguntando quanto tempo demora para proteger a minha propriedade intelectual. Vitor, depende da propriedade intelectual. Marca está demorando entre 6 meses a 1 ano para sair no INPI. Patente em 5 anos, bota aí uns 5 a 8 anos para sair. E direitos autorais você consegue fazer em 5 minutos pela plataforma, pela InspireP. Mas pela Biblioteca Nacional demora 180 dias. Depende da estratégia, depende do que você está protegendo, depende de bastante coisa. Sim. Estão perguntando, a troca de titularidade, pode falar um pouco. É uma novidade que a gente está trazendo na InspireP. A gente vai oferecer troca de titularidade, então você registrou lá, dentro pelo sistema de direitos autorais da sua criação, e você vai conseguir fazer essa troca de titularidade de maneira bem mais eficaz, bem mais fácil, já pelo sistema. Mais uma pergunta, posso registrar o banco de dados de uma empresa? Se sim, como funciona? Depende do banco de dados. Você está falando de... Quando fala banco de dados, vocês enxergam de que forma? Seria os códigos da empresa, talvez? Para você entender melhor o que é banco de dados nessa concepção. O banco de dados por si só não seria possível de registro. Tem que entender agora, né, não seria possível de proteção. O que quer dizer isso? Se a gente está falando realmente de um software aqui, aí o software é protegido pela lei do software, tudo normal. Posso registrar o NPI, inclusive. Que quando fala banco de dados, me parece que é só um compilado de informações. Aí preciso entender um pouco melhor. Para mim, quando eu ouvia os clientes falarem de banco de dados, era muito assim, CRM, a lista de clientes, etc.
E isso não é registrável, mas é passível de proteção, sim. Certo. Deixa eu ver mais. É porque tem muita pergunta aqui. Me perdi um pouco. É porque às vezes as pessoas, a gente precisa sempre. É por isso que a gente fala, a pessoa fala assim, quanto você cobra para proteger meu banco de dados? E aí você precisa sentar com a pessoa, conversar, entender o que ela quer dizer, porque a gente tem esses termos técnicos que a gente precisa adequar à realidade. E aí vale sempre conversar com um profissional mesmo. E sobre a mutabilidade do registro em blockchain. Uma vez que você faz o registro em blockchain, ele é imutável. E essa é uma grande vantagem do blockchain. Então, cada registro tem que ser feito de uma forma definitiva. Ele é imutável, você não consegue modificar o registro posteriormente. Então, sim, se você muda alguma coisa, ou no banco de dados que você está falando, ou no seu livro que você está registrando, na sua música, você tem que registrar novamente. Já respondi. E porque a tecnologia blockchain é a melhor opção para proteger direitos autorais. Como eu falei, a tecnologia blockchain ela é imutável, ela tem esse caráter de imutabilidade, e a InspireP ela usa a segunda maior blockchain existente, que é a Ethereum Blockchain. Então, ela é extremamente segura, porque hoje a Ethereum Blockchain ela conta com aproximadamente 10 milhões de transações registradas. Para você atacar essa rede, a pessoa teria que fazer um ataque 50% mais 51%, que a gente chama. E para fazer esse ataque, você teria que dominar metade da rede, o que a esse ponto é impossível. Então, hoje, o registro em blockchain ele é o único registro que ele oferece essa imutabilidade, esse caráter de imutabilidade, de transparência. E é por isso que é a melhor opção para direitos autorais. Para direito autoral, e eu vou perguntar agora para a Carol e para o Alexandre, eu tinha alguns colegas que estudavam cinema, e aí, para comprovar a anterioridade, né, enfim, não para proteção em si, mas para comprovar que eles criaram aquilo ali em tal data, eles mandavam cartas para si mesmos com os roteiros ali dos filmes, ou então eles registravam em cartório. Eu não sei como se vocês já ouviram outra estratégia que era antes de tecnologia, se vocês têm conhecimento de alguma estratégia curiosa para proteção, assim. É até uma teoria, um conceito dos Estados Unidos, né, que eu acho que é direitos autorais, é a lei pobre, alguma coisa assim, que eu esqueci o nome da teoria, que é isso, as pessoas costumavam enviar cartas para elas mesmas para comprovar. Só que o que acontece? Judicialmente, você pode levantar uma falsidade. Tem esse problema. A mesma coisa com e-mail. Você se envia e-mail, mas tem a questão da falsidade. Alguém pode levantar uma falsidade que não acontece com blockchain. Deixa eu ver. Vocês podem explicar mais o que é um acordo de sócios e como ele é importante nessa relação? Bom, só vou explicar o acordo de sócios brevemente. Acho que quando a gente fala de início da startup, a gente tem algumas etapas. A primeira é um memorando de entendimentos, quando a gente se conhece, a gente quer criar uma ideia, vamos falar assim, tá bom, antes da gente casar, vamos namorar um tempo, mas a gente vai colocar aqui como vai funcionar essa relação. Então, você coloca um memorando de entendimentos, quando você vê que a coisa está ficando séria, você realmente começa a tua empresa, viu que o teu produto vai funcionar, que você tem essa demanda no mercado, você abre o teu CNPJ, como a gente fala no popular, e aí você tem um contrato social, que todo mundo fala que é a certidão de nascimento da empresa. Eu gosto de falar que o contrato social é a certidão de casamento dos sócios. Então, você fala em parâmetros mais gerais como vai funcionar a empresa em si. E o acordo de sócios,
por ser um documento que não vai fundamentalmente se tornar público, essencialmente se tornar público, eu chamo de contrato pré-nupcial, assim, é onde você mostra, você define de fato como vai funcionar cada minúcia, cada detalhe dessa relação entre os sócios. E no acordo de sócios é onde a gente realmente coloca de forma mais especificada como vai funcionar essa questão da propriedade intelectual. A gente tem, geralmente, nas startups, um fundador que ele é de vendas, um de marketing, enfim, cada um com uma especialidade. Um time ideal para startup é um time multidisciplinar, e sempre tem o desenvolvedor. Então, se você no acordo de sócios não coloca que esse desenvolvedor, o que ele desenvolver, ele vai ser da sociedade, se você não especifica, você pode, de repente, ter um problema com o seu sócio, tá ali há anos construindo o teu negócio, o desenvolvedor fica muito bravo, pega o código, sai com o código debaixo do braço e vai embora. E não só isso, acho que também é o momento para a gente colocar o que acontece depois, né? Então, tanto numa hipótese de que a empresa não dê certo e a gente decida romper essa sociedade ali na frente, porque, beleza, tem um código agora da sociedade, mas nós decidimos rompê-la. Com quem fica agora a propriedade. Então, essas regras de saída são muito importantes também, tanto em hipóteses de que não aconteça o que a gente está pensando, tanto para outras hipóteses, né? Para as hipóteses em que dá muito certo, eu recebo investimento, e a gente já pode deixar isso até pré-acordado, não necessariamente todas as bases, mas minimamente as bases, quantos por cento de cada coisa vai ficar com cada um, a tecnologia fica comigo ou não, né? Enfim, então isso também já pode ser colocado nesse acordo de sócios. Sim. Outra pergunta: músicas registradas na InspireP vão gozar da mesma proteção oferecida pela Associação Brasileira de Músicos, por exemplo, em relação à execução, radiodifusão, etc. Eu vejo muita gente confundir dois conceitos no universo da música. Uma coisa é você registrar sua música para fins de distribuição de direitos autorais. Isso aí é feito pelas associações musicais, e quem faz essa distribuição é o ECAD. E outra coisa é você registrar os direitos autorais da sua música, que era feito pela Biblioteca Nacional e agora também é feito pela InspireP. Então, se você está falando em relação à distribuição de direitos autorais, você ainda tem que fazer com as associações musicais que não registram direitos autorais. Isso, inclusive, está no site deles. Todas as associações musicais, se você entrar no site, você vai ver. A gente não registra direitos autorais, porque esse papel é de outro órgão. E acho que existe também, hoje, tá, cada vez maior, são as empresas que já estão fazendo um pouco do papel que o ECAD faz, né? Já conseguiram aquela possibilidade de eles distribuírem os royalties das músicas diretamente, informando o ECAD. Então, eles representam determinados artistas para distribuição dos royalties sem a participação do ECAD. Já é uma possibilidade que existe hoje também, mas segue a mesma lógica. Não fazem registro de direitos autorais, simplesmente cuidam da parte de distribuição de royalties gerados pelas músicas. Outra pergunta: por quanto tempo do registro posso ter direito exclusivo sobre o registro de direitos autorais da minha obra? O registro é válido pela vida do autor e mais 70 anos após a morte do autor. Então, esse é o período, pelo menos no Brasil. Só para direitos autorais, a gente tem uma divisão, assim, né, do direito moral do autor, então você nunca vai deixar de ser o autor, nunca vai deixar de ser nominado autor. Não sei, porque como a gente fala de arte, música, acho que esse aspecto é importante esclarecer. Sim, muita gente confunde esses dois conceitos. Enfim. Eu tive uma banda, dei o nome dela, mas não registrei. Pouco tempo depois surgiu uma banda alemã com o mesmo nome. Se tivesse registrado, eu teria ganho alguns euros em cima dela. Talvez. Provavelmente. Registro de contratos e acordos tem como ser público ou privado? Eu acho que você está se referindo ao sistema
a gente faz registro de acordo, registro de contrato, sim, pode ser público ou privado. E eu acho que é isso. A gente pode passar para o sorteio agora, Carol? Deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar se a gente pode... Não me inscrevi no sorteio. Vai lá, se inscreve. Gente, deixa eu ver como é que... Faltando 10 minutos. Então, daqui a pouco a gente faz o sorteio. Continuar com as perguntas aqui. O Felipe perguntou... Ele disse, existe um evento mensal aqui em São Paulo chamado Art Battle, onde tinha artistas convidados para fazer uma batalha de arte em um ringue. Eles desenhavam ao vivo em rounds e tinha uma votação de público para o melhor, esquema de chaves e leilão de tudo que era feito lá. Se quiser montar um negócio parecido em outra cidade com outro nome, eu terei problemas. Acho que é em relação à marca. A marca, ela é territorial, mas ela é nacional. Então, ela abrange todo o território nacional. Alexandre, quer explicar melhor? A gente já tinha falado do princípio da especialidade, um dos outros princípios é o da territorialidade, que é exatamente isso. A marca o registro da marca é válido em todo o território nacional. Isso significa que você não vai poder usar essa marca? Não sei. Precisaria entender se essa empresa ou essa organização já registrou essa marca, mas conhecendo, né, a empresa e por uma questão de boa fé, não seria legítimo você pedir o registro antes antes desse organizador. Enfim, mas depende do registro. Então, esse é um caso, por exemplo, se eles não registraram e alguém, não vou dizer você, registrar posteriormente, pode ser que essa empresa tenha algum problema. Certo. Felipe perguntou, tenho uma dúvida, sou fotógrafo e sei que como autor da obra tenho direito autoral sobre ela, mas a modelo que está na foto tem um direito de imagem, né? Como funciona isso? Alguém quer responder essa? Sim, isso é muito comum, na verdade, cada vez mais hoje em dia. É importante resguardar os direitos de cada um nos contratos respectivos. Então, normalmente, a modelo vai ser representada por uma agência. É importante que você tenha um contrato com essa agência em que as modelos ou as pessoas que vão ter as fotos tiradas tenham concordado e cedido a imagem delas de forma a contemplar as fotos que você vai tirar e vai comercializar com as empresas, né? Normalmente, esses contratos eles têm prazo de validade, então você tira uma foto hoje e de repente ela vale por 1 a 3 anos, ou para determinada campanha com um período pré-determinado muito específico, e depois daquele período você não pode mais usar aquela foto, revender ela ou fazer uso, porque estaria violando o direito desse terceiro que é o modelo, ou mesmo da agência que representa o modelo. Então, o importante é resguardar esses direitos nos contratos respectivos, né? Vamos fazer o sorteio. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente sortear um número e a gente vai ver lá na lista. Vocês estão vendo minha tela? A frase mais repetida da quarentena. Vocês estão vendo minha tela? O primeiro número foi 15. A gente depois vai dar o resultado, quem foi o número 15.
segundo foi 54. O segundo foi o 1, e o terceiro foi o 1. A gente vai dar o resultado no final de quem ganhou o sorteio. Vai ser um registro na Inspire para cada pessoa, então vão ser 3 registros. Lembrando que para conseguir fazer o registro, você tem que estar lá registrado na plataforma. Vamos deixar... Tem como deixar o chat aí? O site na... Você tem que estar registrado lá, e aí eu vou acreditar a conta de vocês. E basicamente é isso. Vamos fazer uma consideração final. O certificado, próxima semana, vocês vão receber registrado em blockchain, vocês vão conseguir conferir o registro. E é válido internacionalmente. Então, vai ser bem bacana. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da Carol do Inspire para falar com o Alexandre também. Eu acho que eu sou apaixonada por direitos autorais e poder trocar essa ideia, conversar sobre questões de marca que a gente viu, né, na mídia, e hoje entender melhor como funcionam os direitos, e até mesmo orientar esse pessoal que tem aí algumas dúvidas, tentando se desapegar um pouco daqueles termos extremamente técnicos, né? Tentando simplificar aí para o pessoal entender. É sempre muito bacana falar sobre o tema. Queria agradecer a vocês, Alexandre, Carol também, e todo mundo que assistiu aí. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Alexandre. Também agradecer, foi bem legal esse bate-papo, espero que possamos contribuir para próximos aí, outros temas. Vi que o pessoal está com várias dúvidas legais e que a gente poderia fazer aí outros eventos com os temas específicos de cada um. Mas só agradecer e espero que tenham aproveitado e tirado aí as dúvidas sobre esse tema que eu também gosto muito. Só para falar o resultado do nosso sorteio aqui, o número 15 foi o Maurício Guerra, 54 foi Juliana Heloísa, e o número 1 foi o Luiz Cláudio Pimentel. Então, parabéns aí, gente. Depois eu vou entrar em contato com vocês para dar as instruções de como receber os créditos. E muito obrigada, Alexandre, muito obrigada, Mônica, e a todos que acompanharam a gente até aqui. E tenham um ótimo sábado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.